Aleluia, aleluia. Bom dia a todos. Glória a Deus. Domingo passado, eu e a minha família não estivemos na igreja. Passamos por praticamente 2 semanas lutando contra uma enfermidade, uma virose. Primeiro começou com a Vitória, depois foi para a Virgínia, depois Henrico, Benjamin. Graças a Deus que Luana já casou, porque senão ela seria a próxima da fila. O único que ficou de pé foi eu. Falei com a pastora Potira, acho que Deus me preservou, porque alguém tinha que cuidar, né, de todos. E foi realmente 2 semanas muito complicado. Está rolando uma virose aí, fica 2 dias, muito vômito, mal-estar, fraqueza, do nada passa, mas assim, altamente contagiosa. E lá em casa foi assim, um foi pegando, né, atrás do outro. Foi 2 semanas muito difíceis. Agradeço a igreja pelas orações, aqueles que estavam sabendo dessa situação, e foi por isso que domingo eu não estive presente em nosso culto, mas aqui estou para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus está neste lugar. Quantos creem nisso? Meus irmãos, há uma presença de Deus muito forte e poderosa nessa manhã, em nossa igreja. É como a gente sempre diz, hoje o céu está baixinho. É só levantar a mão e receber. É só levantar a mão e pegar, porque hoje o céu está fácil. Fácil, fácil. E eu creio que o Senhor vai revelar coisas poderosas ao nosso coração, através da sua palavra. Vamos iniciar hoje um novo tema. Nós estamos numa série pregando sobre os personagens bíblicos, e hoje vamos falar sobre Elias. Olha que unidade. Os louvores apontaram nessa direção. O pastor Diego fala sobre Elias na oferta, e nós vamos ministrar sobre Elias. O tema da mensagem é Elias, um homem como nós. Diga assim: Elias, um homem como nós. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Levanta assim a sua palavra, a sua espada. Aleluia. Crente anda com a Bíblia, amém? No coração e na mão. A gente usa a tecnologia, mas temos que estar sempre andando com a palavra do Senhor também em nossas mãos. Tiago capítulo 5, versículo 17, na medida que você for achando, você vai dando um glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, me chama muita atenção a relação que a epístola de Tiago faz entre a humanidade de Elias e o fato de que Deus o usava poderosamente. O texto diz: Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ainda assim Deus o usava. Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele orou novamente, e o céu deu chuva. Elias orou, e o fogo do céu desceu no Monte Carmelo, consumindo o sacrifício que estava no altar, no episódio em que Elias mata os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. Muitas vezes a gente olha para a vida de Elias e a gente pensa assim, mas poxa, Elias orava e parava de chover, orava e chovia, orava e caía fogo do céu, porque Elias era Elias. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Todos esses fatos sucederam ao ministério de Elias, porque Elias, poxa, Elias era Elias.
Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Elias era como eu e você. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ainda assim Deus o usava de maneira sobrenatural. E aqui fica um desafio para nós. Se Deus usava Elias, mesmo Elias sendo homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, isso nos confronta, porque nós precisamos crer que o Senhor ainda pode fazer nesses dias através das nossas vidas. Quantos creem nisso? Tudo que aconteceu na Bíblia, irmãos, não é uma realidade somente na Bíblia, é para que eu e você possa viver isso no nosso dia a dia, para que a gente possa viver os milagres do Senhor no nosso casamento, na nossa empresa, na igreja, aonde quer que a gente vá, que a gente possa viver a manifestação do poder e da glória de Deus. Quando a palavra do Senhor diz que Elias, ele era homem como nós, se ele era homem como nós, então ele não era perfeito. Ele tinha falhas, ele tinha dificuldades, ele tinha limitações. Nós também temos essas coisas, sim ou não? Quando a Bíblia fala que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, então nós podemos concluir algo também: ele não era emocionalmente inabalável, ele se abalava tendo em vista algumas circunstâncias em sua vida, como acontece conosco. Muitas vezes passamos por situações difíceis, passamos por desafios, e isso nos abala emocionalmente. Mas precisamos crer, irmãos, que ainda que sejamos homens e sujeitos a emoções, a sentimentos, ainda assim Deus pode fazer em nós e através de nós. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e Deus fazia através da vida dele. A gente precisa entender aqui, irmãos, é que o poder de Deus sempre vai coexistir com a fragilidade humana. O poder sempre vai coexistir com as nossas fragilidades emocionais, e na verdade o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida, é nas nossas fraquezas, não são nas nossas áreas fortes, é nas nossas áreas de debilidades, de dificuldade, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como que a gente entende esse texto? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diante das nossas fraquezas, reconhecemos nossa dependência do Senhor, e assim a nossa vida se torna um altar para a manifestação da glória dele. Porque quando você e eu, mesmo sendo homens, sujeitos a sentimentos, mesmo diante de tudo isso, quando a gente depende do Senhor, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Então, nós temos aqui uma lição poderosa que nós podemos aprender com a vida de Elias. O poder de Deus coexistia com as fragilidades emocionais de Elias. O poder de Deus coexistia com a fragilidade do homem chamado Elias. E também o poder de Deus vai coexistir na nossa história, não importa os nossos erros, nossas falhas, nossas dificuldades, porque nós, mesmo cometendo alguns deslizes, nós dependemos do Senhor. Quantos creem nisso? Eu quero motivar você, eu quero encorajar você. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós tropeçamos e achamos que o plano de Deus está interrompido por causa disso. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para falar ao seu coração: seu pecado, suas falhas, seus erros não anulam o propósito de Deus na sua vida. Amém? Não anula o propósito de Deus na sua vida. Deus não deixa de ser menos Deus por causa dos seus erros. Glória a Deus. Agora observe, quando Tiago, ele escreve esse capítulo 5, versículo 17, eu creio que ele tinha em mente 2 capítulos da Bíblia. O primeiro capítulo, 1 Reis, capítulo 18. O segundo capítulo, 1 Reis, capítulo 19. Sabe por quê? Porque 1 Reis, capítulo 18, vai falar do momento em que Elias estava no seu auge. Ele estava na melhor fase da sua vida, na melhor fase ministerial.
Elias, ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu, liberando fogo do céu, consumindo o altar, no desafio que ele fez aos 450 profetas de Baal, e os profetas de Baal foram mortos à espada. Ali foi o ponto máximo do ministério de Elias. 1 Reis capítulo 18. Só que em 1 Reis capítulo 19, o texto vai apresentar um Elias totalmente diferente. Porque em 1 Reis capítulo 19, nós encontramos um profeta que estava fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher havia ameaçado Elias de morte. Jezabel disse o seguinte: olha, da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você até amanhã nesse mesmo horário. 1 Reis capítulo 18, Elias no seu auge. 1 Reis capítulo 19, Elias no fundo do poço. Olha que oscilação. É por isso que Tiago fala que Elias, ele era homem como nós, os mesmos sentimentos, e ele tinha em mente todo esse contexto. Agora observe, irmãos, vamos entender um pouquinho o cenário que Elias estava vivendo, para que a gente possa caminhar nessa manhã. Nessa época, o rei de Israel era um homem chamado Acabe. E Acabe, ele governava sobre Israel, mas ele não governava sozinho. Ao lado dele estava sua mulher, sua esposa, chamada Jezabel. E Jezabel, ela era filha de um sacerdote de Baal. E ela não somente interferia na política de Israel, mas ela também tentava influenciar a espiritualidade do povo. Sabe qual era o objetivo de Jezabel, esposa do rei Acabe? O objetivo dela era reprogramar a espiritualidade do povo de Israel. Então ela passou a perseguir os profetas de Deus. Consequentemente, os altares onde os sacrifícios eram oferecidos foram abandonados. Ela matou os profetas do Senhor, muitos profetas. E gradativamente, o culto a Baal foi sendo institucionalizado em Israel. O povo passou a adorar Baal, quebrou a aliança com o Senhor, seu Deus, e passou a adorar um ídolo, um Deus falso chamado Baal. E Baal, irmãos, era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva e o Deus da colheita. Ou seja, olha a reprogramação espiritual que Jezabel estava querendo promover em Israel. Porque, em resumo, Baal estava assumindo uma prerrogativa que é de Deus. É Deus que sustenta a vida, é Deus que dá a vida, é Deus que é o Senhor da nossa história. Mas Jezabel estava apresentando Baal como aquele que sustentava todas essas coisas. Então a espiritualidade do povo de Israel estava sendo reprogramada de maneira gradativa. E é nesse cenário, é nesse contexto que vem o profeta Elias. O profeta Elias, então, ele propõe um desafio para os 450 profetas de Baal. Ele diz o seguinte: eu vou fazer um altar, e vocês vão fazer outro altar. Vocês vão invocar Baal, vocês vão invocar o Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo e consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Aí Elias falou bem assim: pode começar vocês, já que vocês estão no número maior, porque era 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. Ao todo eram 850 profetas. Por mais que o texto só fale que ali no desafio, no Monte Carmelo, só tinha 450 profetas, nós precisamos entender que tinham mais profetas. E aí ele falou: comecem vocês, invoquem ao Deus de vocês. E os profetas de Baal prepararam o sacrifício, colocaram no altar e começaram a invocar Baal. E eles invocavam e nada acontecia. Eles profetizavam e nada acontecia. Eles clamavam e nada acontecia. Quando deu meio-dia, Elias falou: grite mais alto. Pode ser que
Baal esteja dormindo, pode ser que Baal esteja tirando um cochilo, grita aí mais alto. Elias começou até a zombar dos profetas de Baal, e eles começaram a se cortar, e começaram a sangrar diante do altar, e nada de Baal responder. Quando deu no final da tarde, Elias preparou o altar, cortou o animal para o sacrifício, e ele invocou: Senhor, revele-se a Israel, revele-se ao seu povo, para que todos saibam que só há um Deus em Israel. Quando Elias orou dessa forma, a palavra do Senhor declara que o fogo desceu do alto, o fogo desceu do céu, consumiu todo o sacrifício do altar, o reservatório de água que estava em volta do altar foi lambido pelo fogo, e naquele momento o povo declarou: só o Senhor é Deus. Quando isso aconteceu, irmãos, Elias, juntamente com o povo, perseguiram os profetas de Baal que saíram correndo, fugindo, e eles alcançaram os profetas de Baal e mataram todos. Quando Jezabel ficou sabendo do que tinha acontecido, ela mandou um mensageiro para Elias, e ela disse o seguinte: assim como você fez com os meus profetas, com os profetas de Baal, eu vou fazer com você até amanhã nesse mesmo horário. E é interessante, irmãos, a gente perceber algumas coisas interessantes que essa história nos traz, alguns princípios interessantes. O que Elias fez quando ele foi ameaçado por Jezabel? Quando chegou para ele a mensagem de que Jezabel iria matá-lo até o outro dia, de maneira inexplicável, Elias simplesmente fugiu, correu, tomado por um forte sentimento de medo. Ele ficou abalado emocionalmente, e ele foge. Ele pega o seu servo, deixa o seu servo em Berseba, e depois vai para o deserto, e passa a vagar no deserto, sem direção, perdido. Ele passa a caminhar sem ter um destino a chegar. E é interessante a gente perceber, irmãos, por que Jezabel enviou uma mensagem para Elias, ao invés de mandar soldados para matá-lo? Aqui tem um princípio interessante de como que funciona o mundo espiritual. Jezabel sabia onde Elias estava, tanto é que ela mandou um mensageiro até ele. Ela poderia, se quisesse, mandar uma legião de soldados, os mais fortes, os mais valentes, para matar Elias. Só que ela não faz isso. O que ela faz? Ela manda uma mensagem. Qual é a mensagem? Eu vou te matar até amanhã. Esteja certo disso. Eu vou te matar até amanhã. Irmão, sabe por que Jezabel mandou uma mensagem para Elias, ao invés de mandar soldados para matá-lo? Porque Jezabel não queria Elias morto. Se Jezabel matasse Elias, Elias se tornaria um mártir em Israel, e a morte dele exerceria mais influência do que a própria vida. Porque quando um profeta é assassinado por pregar a palavra de Deus, por fazer a vontade de Deus, o sangue desse profeta clama. Assim como o sangue de Abel clama até os dias de hoje, conforme diz a palavra do Senhor. O que significa isso? A vida de Elias, mesmo depois dele morrer, exerceria mais influência do que se ele estivesse propriamente vivo. Jezabel sabia que se ela matasse Elias, ele se tornaria um mártir, e isso iria consolidar a fé do povo, fortalecer a fé do povo. Elias tinha acabado de derrotar os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Se ele morre a espada nas mãos de Jezabel, certamente o povo iria se levantar em fé para adorar ao Senhor. Isso consolidaria a fé daquele povo. Porque sempre que um profeta é assassinado por pregar a palavra, o sangue desse profeta clama. Jezabel não queria matar Elias. Sabe o que ela queria?
ela queria que Elias fugisse. Ela queria que Elias desistisse do seu chamado. Queria que Elias desistisse do propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se Elias fugisse como fugiu, se Elias desistisse, o povo ficaria perdido. Porque o povo dependia da direção do profeta Elias. O que o povo dizia, o que Elias dizia que o povo tinha que fazer, o povo fazia. Vamos para o Monte Carmelo, o povo ia. Vamos para Quiriate, o povo ia. Vamos para Sarepta, o povo ia. O povo dependia da direção que o profeta Elias dava. E se o profeta Elias fugisse, desistisse, iria ficar uma incógnita na cabeça deles. Por que Elias fugiu? Por que Elias desistiu? Por que ele abriu mão do chamado dele, mesmo diante de uma grande vitória que Deus nos deu? E o povo ficaria sem direção, sem destino, sem saber o que tinha acontecido, sem saber para onde ir. Consequentemente, o povo estaria mais propenso a voltar a adorar Baal. Irmãos, aqui nós temos uma estratégia do diabo. Ouça o que eu vou te falar. Jezabel não é apenas uma mulher. Aqui ela era uma mulher, mas Jezabel hoje é um espírito maligno. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 20, quando Jesus fala à igreja em Tiatira, ele exorta aquela igreja dizendo o seguinte: eu tenho contra vocês que vocês toleram uma mulher chamada Jezabel, que levam os homens à prostituição e a adorar deuses falsos. Essa Jezabel que Jesus está falando em Apocalipse, não era uma mulher chamada Jezabel, era um espírito maligno que atuava naquela igreja. O espírito de Jezabel opera nos dias de hoje. Jezabel era uma mulher, mas hoje Jezabel opera através de um espírito maligno que tenta desviar os homens, que tenta desviar o povo de Deus. Então, como é que Jezabel trabalha? Jezabel não trabalha no corpo, Jezabel trabalha na mente. É assim que Jezabel trabalha. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Sempre que o diabo ataca o seu corpo, ele não está querendo atacar o seu corpo, ele está querendo atingir a sua mente. Você acha que, qual que seria o ganho do diabo matar um crente? Qual é o ganho que ele teria nisso? Nenhum. Sabe por quê? Para nós, viver é Cristo, logo morrer é lucro, e o diabo sabe disso. Ele conhece a palavra de Deus e treme diante dela. Ele conhece o texto sagrado. No deserto, ele desafiou Jesus utilizando a própria palavra de Deus. Ele conhece até mesmo melhor do que você a palavra do Senhor. Ele não tem ganho nenhum em matar um cristão, porque ele sabe que num fechar e abrir de olhos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Reinaremos com Ele para sempre, viveremos com Ele para sempre. Então ouça, o que o diabo quer não é te matar, é te desanimar. O que ele quer é te esfriar. O que ele quer é que você seja um desistente, porque assim a sua vida dá mau testemunho, assim a sua vida gera um questionamento na vida das pessoas, assim a sua vida que outrora exercia influência na vida de outros, para de exercer influência. Sempre, irmãos, que o diabo nos ataca, ele quer nos atingir aqui, no nível da mente. Jezabel trabalha aqui, no nível da mente, colocando dúvida, colocando medo, colocando insatisfações, colocando incredulidade. O corpo, muitas vezes, é apenas o meio que ele usa para alcançar o objetivo principal, que é a mente. Como se diz, o principal campo de batalha é aqui, na mente. Então ouça o que eu vou te falar. O diabo não quer te matar, ele quer te desanimar, ele quer te esfriar, ele quer que você seja um desistente, porque na verdade ele quer desestruturar a influência que Deus exerce na vida de alguém através da sua vida. Quem está entendendo?
Sempre que o diabo te ataca, sempre que ele se levanta contra você, ele não quer te matar, ele quer te desanimar, ele quer que você desista do chamado de Deus, que você desista do propósito de Deus, que você desista da sua casa, da sua família, que ele desista do seu ministério, porque o diabo está querendo desestruturar a influência que o Deus Todo-Poderoso exerce através de você. Quem consegue entender e compreender isso? Então observe, irmãos, nós precisamos todos os dias estar revestidos do Senhor. E se tem um componente da armadura de Deus que nós precisamos estar revestidos, é com o capacete. A palavra do Senhor diz: revistam-se com o capacete da salvação. Irmãos, é o capacete da salvação que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. É o capacete da salvação que nos protege contra as flechas carnais. E como é que você usa esse capacete da salvação? É colocando para dentro, é enxertando na sua mente a palavra de Deus, a vontade de Deus. É através da sua disciplina, seu devocional, é através da sua oração, é através de você buscar compreender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Você coloca o capacete da salvação. Sabe o que isso acontece? Quem usa o capacete da salvação pensa como salvo. Essa é uma das principais características de quem usa o capacete da salvação. Não pensa como um ímpio, pensa como salvo. Porque tem pessoas, irmãos, que pecam, que erram, que falham, mas não deixam de pensar como um crente, deixam de pensar como cristão, não abrem mão dos propósitos eternos do Senhor. E é isso que muitas vezes nos incomoda, porque eu entendi ao longo da minha caminhada, que mesmo que eu errasse, mesmo que eu pecasse, eu nunca faria isso em paz. Sabe por quê? Eu tenho uma consciência em Deus. Eu tenho uma consciência de quem é Deus, do propósito de Deus, e isso faz com que mesmo que a gente erre, a gente não fica conformado com aquela situação. Você erra, você sabe que você está errando, você falha, você sabe que você está falhando, e você tenta sempre voltar para o propósito de Deus, para o centro da vontade de Deus. Então, ouça, Jezabel, ele está sempre atuando no nível da sua mente. Irmãos, quando o diabo ele desanima uma mulher, isso é uma tragédia para uma casa, para um lar, porque a palavra do Senhor diz que a mulher edifica a casa. Quem edifica a casa é a mulher, não é o homem. A mulher, na dependência do Senhor, ela vai edificar a vida do seu esposo, vai edificar a vida dos seus filhos. Quando essa mulher está desanimada, desmotivada, quando ela está pensando em desistir, isso é uma tragédia para casa. Porque muitas vezes aquela mulher está orando pelo seu marido, isso acontece muitas vezes. Às vezes a mulher é crente e o homem ainda não se converteu ao Senhor. E ela está ali orando, o mundo espiritual está se movendo. O inimigo está vendo o que está acontecendo na vida do seu marido, por mais que esteja acontecendo de maneira gradativa, devagar, mas algo está acontecendo. O que o diabo faz? Ele tenta desanimar aquela mulher, parar aquela mulher, para que a influência que Deus está exercendo através da vida dela, na vida do marido, cesse. Quem consegue entender isso? Então ouça, irmãos, nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para fortalecer os nossos joelhos, para fortalecer a nossa vida, para fortalecer o nosso coração. Você não vai desanimar, você não vai parar. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Coloca a sua mão assim, o sinal de receber. Eu quero profetizar sobre você nesta manhã. Você não vai ser um desistente, você não vai ficar parado no propósito de Deus, você não vai olhar para trás, você vai caminhar, você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar, e os propósitos de Deus se cumprirão na sua vida, na sua casa, na sua família. Essa influência de Deus não passará, não deixará de ser exercida na sua vida e através da sua vida. Aleluia. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra.
Eu não sei a luta que você está vivendo, a batalha espiritual que você está vivendo, mas a palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã é: não pare, não desanime, não deixe de orar, continue buscando ao Senhor. Perto o Senhor está, Ele está no controle. Revista-se nessa manhã com o capacete da salvação e com toda a armadura de Deus, para que você possa estar fortalecido no dia mau, no dia da angústia. Deus vai continuar influenciando pessoas, influenciando ambientes através da sua vida. Aonde quer que você chegar, a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia! A glória de Deus vai se manifestar. Nós precisamos crer, irmãos. Então observe, esse espírito de Jezabel trabalha na mente, não é no corpo. O diabo quer a sua mente, ele não quer o seu corpo. Ele quer mudar a sua forma de pensar, ele quer reprogramar a sua espiritualidade, para que você se molde ao mundo e se afaste do propósito eterno do Senhor. Segunda coisa que a gente pode aprender com essa história de Elias, observe, irmãos, por causa de uma crise que Elias estava vivendo, ele falhou na área que era mais forte. O que Elias fez quando ele recebeu a mensagem de que Jezabel iria matá-lo? Sem consultar o Senhor, sem orar ao Senhor, sem buscar uma direção do Senhor, ele foge. Deus queria que ele ficasse onde estava, no norte de Israel, mas ele vai para o sul de Judá, para a região de Berseba e posteriormente para o deserto. Deus queria que ele ficasse onde ele estava, e de maneira precipitada, ele sai do lugar que ele deveria estar. Agora, qual era a área mais forte da vida de Elias? A dependência ao Senhor, a obediência ao Senhor. E foi exatamente na área que era mais forte que ele falhou. Foi exatamente na área que ele era mais forte que ele errou, que ele tropeçou. Sabe por quê? Ele estava passando por uma crise emocional, tomado por medo, por uma forte emoção. Ele toma uma decisão sem consultar a Deus, porque muitas vezes nós fazemos assim, irmãos. Não se trata de rebeldia, se trata de uma pressão que as circunstâncias estão exercendo em nós, e nós somos tomados por uma forte emoção e agimos precipitadamente sem consultar o Senhor. Não é rebeldia, é um sentimento de urgência que muitas vezes nos alcança. Porque muitas vezes nós oramos, buscamos ao Senhor, lemos a palavra de Deus, temos comunhão com o Senhor, mas diante das circunstâncias, e circunstâncias muitas vezes pontuais, nós somos atingidos por uma forte emoção. Eu tenho que agir de maneira urgente, eu tenho que tomar uma decisão de maneira urgente, e sem orar ao Senhor, sem consultar o Senhor, você age pelas suas próprias forças. Foi isso que aconteceu com Elias. A área mais forte de Elias, dependência do Senhor. O Senhor falava: Elias, vai para Quiriate, ele ia. Vai para, se apresente a Acabe, ele se apresentava. Para onde Deus mandava Elias ir, ele ia. Texto, não tem Deus falando: Elias, vai para Berseba, Elias, vai para o deserto. Deus não deu essa direção para Elias, e ele agiu tomado por uma forte emoção. Sem uma direção de Deus, ele age. Irmãos, ouça o que eu vou falar nessa manhã. São nesses momentos de pressão emocional, onde as circunstâncias estão queimando o nosso interior, é nesse momento que nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos decisões precipitadas. É nesse momento que nós temos que ter atenção. Na última mensagem que eu preguei aqui no culto da família, eu falei sobre um episódio em que Abraão, em um momento de dificuldade, em um momento passando por uma necessidade, ele desce para o Egito. Havia fome na terra,
Ele pega a sua esposa, Sara, desce para o Egito, e quando ele volta do Egito, ele traz consigo uma mulher chamada Agar. Não era para ele ter trazido Agar. Ele traz Agar. E o que vai acontecer? Abraão e Sara não esperaram o cumprimento da promessa do Senhor, porque o Senhor havia dito que iria dar um filho a eles. Mesmo eles estando avançando em idade, Deus daria um filho a eles. Mas eles não esperaram, não confiaram em Deus. Qual foi a ideia que eles tiveram? Então, vou me deitar com Sara, com Agar, e Agar vai me dar um filho para suscitar herança. Você sabia que o conflito entre Israel e Palestina nasce aí? O conflito entre Israel e Palestina é um conflito entre irmãos. Ismael e Isaac. Porque o filho da promessa era Isaac, mas na precipitação, Abraão se deita com Agar e nasce Ismael. Ismael são os árabes, Isaac são os judeus, os israelitas. Deus abençoou Ismael, consequentemente os árabes, com as gorduras da terra. Sabe o que mais tem no mundo árabe? Petróleo, as gorduras da terra. Deus fez essa promessa e abençoou Ismael antes de despedi-lo. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é tremenda. Tudo que está acontecendo hoje, todos os conflitos, tem uma resposta na palavra do Senhor. Então observe, um ato de impaciência, de incredulidade pontual de Abraão, gerou um conflito que perdura até os dias de hoje. Olha que loucura. Precipitação. Não confiou em Deus. Deveria ter orado ao Senhor, consultado ao Senhor antes de descer para o Egito e trazer de lá Agar, e posteriormente deveria consultar o Senhor se tinha que se deitar com Agar. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado em momentos de pressão emocional, porque quando a alma ela entra em pânico, a escuta espiritual diminui. Não é que Deus não está falando, é que nós perdemos a capacidade de discernir a voz de Deus. Então muitas vezes nós temos, por mais que temos o hábito de orar, diante das pressões, esquecemos de buscar o Senhor, de consultar o Senhor, e agimos de maneira precipitada. Não podemos, irmãos, deixar o medo dominar os nossos passos. Nunca haja dominado pelo medo. Nunca haja debaixo de forte emoção. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é, em tempos de crise, eu vou ficar quietinho. Sabe por quê? O tempo mais fácil de você errar é no tempo de crise. A maioria dos erros que eu cometi na minha vida, e os piores, foram em momentos de forte emoção. Que eu falei que eu não deveria falar, que eu fiz o que eu não deveria fazer, que eu agi do jeito que eu não deveria agir, e eu errei, eu falhei, e depois eu tive que me arrepender e consertar aquilo, porque eu estava debaixo de forte emoção. Em tempos de crise, não tome decisões, espere em Deus, deixe Deus te dar uma direção, deixe Deus falar com você, não se precipite, porque quando você está debaixo de forte abalo emocional, isso rouba a nossa capacidade de discernir a voz de Deus, discernir a direção que Ele tem para nós. Quantos conseguem entender isso? Me chama muita atenção essa história de Elias, e ele falhou na área que ele era mais forte. Ele teve medo e decidiu, quando na verdade ele tinha que crer e decidir. Irmãos, tudo que a gente faz sem fé, a palavra do Senhor diz que é pecado. As nossas decisões não podem ser orientadas pelo medo ou até mesmo pela emoção. Nossas decisões têm que ser orientadas pela fé, pela palavra de Deus. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então Elias ficou amedrontado, apavorado e decidiu, quando na verdade ele tinha que crer para decidir. Ele tinha que estar convicto no propósito de Deus para decidir. Deixa eu profetizar mais uma vez sobre a sua vida em nome de Jesus. Coloque a sua mão em posição de receber. Deus vai te dar sabedoria para que você possa, em tempos de crise,
buscá-lo, consultá-lo, orar a Ele. Você não vai agir debaixo de forte emoção. Deus nessa manhã está te dando graça, está liberando misericórdia sobre a sua vida. Deus está te dando sabedoria pela palavra dEle, para que você tenha maturidade espiritual e caminhe sempre no centro da vontade dEle. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ouça, as áreas mais fortes da nossa vida não são áreas de blindagem, são áreas de prova. Você sabe onde que o diabo mais te tenta? É nas áreas mais fortes da sua vida, não é nas áreas que você é mais fraco. As áreas mais fortes da sua vida não é uma área que está isenta de guerras, não é uma área de blindagem, é uma área de confronto. O diabo sempre te confronta na área que você é mais forte, porque ele sabe que é na área que você é mais forte que Deus vai exercer mais influência através da sua vida. Agora ouça, terceiro ponto, e a gente caminha para o final dessa mensagem. Por que Deus não impediu Elias de fugir? Essa é uma pergunta interessante. Irmãos, Deus sabia ou não sabia que Elias iria fugir? Sim ou não? Sim, sabia. Deus sabia que Elias iria para Berseba, deixar o seu servo lá, e depois iria para o deserto. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas ainda assim, Deus deixou Elias tomar suas próprias decisões. Sabe por quê? O profeta Elias, nesse momento da vida dele, ele estava cansado emocionalmente. Ele nutriu em seu coração uma falsa expectativa de que depois que Deus se revelasse a Israel, como se revelou, de maneira poderosa, ali no Monte Carmelo, quando o fogo, de maneira visível, consumiu o altar, o sacrifício que estava no altar, a expectativa dele é que o povo, vendo aquilo, iria se converter de todo o coração ao Senhor, que Acabe e Jezabel se converteriam de todo o coração ao Senhor, e que a situação estaria resolvida. Foi por isso que ele propôs aquele desafio aos profetas de Baal. Mas mesmo vencendo aquele desafio espiritual, ele viu que Acabe e Jezabel não se converteram, que o povo ainda tendia para o pecado, para adorar a Baal. Parece que as coisas não mudaram, mas as coisas estavam mudando. A palavra do Senhor diz que havia ainda 7.000 profetas que não tinham se dobrado diante de Baal. É interessante, irmãos, eu vivo muito isso. Às vezes a gente sai do altar, ou a gente encontra um irmão na rua, em algum lugar, aí os irmãos falam: poxa pastor, que bênção que foi aquela palavra que você liberou no domingo, foi poderosa, Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração. E muitas vezes, irmãos, a gente está aqui no altar pela fé. A gente não sente o que Deus está fazendo, a gente muitas vezes não percebe o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. E eu falei: Senhor, por que muitas vezes o Senhor faz através da minha vida e eu não vejo? Por que o Senhor ministra a igreja através da minha vida e abençoa a igreja e eu não consigo perceber? Aí o Senhor falou comigo: porque se você vê o que eu estou fazendo através de você, você vai parar de caminhar por fé. Porque o seu chamado não é caminhar por vista, é caminhar por fé. E é assim que o Senhor faz. O Senhor muitas vezes vai impedir que você veja o resultado do bem que você faz na vida das pessoas, na sua família, na sua casa, porque Ele quer que você continue caminhando por fé, e não pelo que você está vendo. Mas Deus está fazendo, Deus está ministrando, Deus está trabalhando. No caso de Elias, ele falou: só sobrou eu. Deus falou assim: não, Elias, tem mais 7.000 profetas que não se dobraram. O que Deus está falando é: Elias, a sua vida está produzindo uma forte influência, um forte impacto na vida do povo. Ainda tem 7.000. Ainda tem homens que não adoraram a Baal, que não se prostraram diante de Baal. Agora observe, Elias estava passando por um forte abalo emocional, cansado emocionalmente, porque ele estava com uma
expectativa errada de que se Deus se manifestasse, tudo estaria resolvido em Israel. Deus se manifestou e o povo não se voltou ao Senhor. Jezabel e Acabe não se voltaram ao Senhor, e por causa disso ele foge, desanimado, triste, abatido. E Deus, irmãos, não impediu Elias de fugir. Porque se Deus tivesse se revelado a Elias e falado assim: Elias, não vá para Berseba, não vá para o deserto. Elias, obediente como era, ele não iria. Mas Deus, nesse caso, estaria corrigindo a trajetória e não o coração. O que Deus queria não era somente ajustar a direção da caminhada de Elias. Deus queria ajustar o coração de Elias, que havia nutrido uma falsa expectativa acerca do propósito de Deus. Então Deus permitiu que Elias errasse, permitiu que Elias falhasse, permitiu que ele tomasse uma decisão precipitada, porque ali foi uma oportunidade que Deus encontrou para trabalhar nas expectativas erradas de Elias, para curar o coração dele, para tocar no interior, na alma. Porque, irmãos, Deus não está interessado tão somente em mudar o seu comportamento, Ele quer mudar o seu coração. Quem consegue entender isso? Deus não é um Deus de aparência. Deus, Ele conhece o nosso coração. Foi isso que Ele falou com Samuel quando Ele foi escolher Davi. Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Deus é o Deus dos corações. E é por isso, irmãos, que muitas vezes Ele permite que você fuja, Ele permite com que você desista, Ele permite com que você pare, porque Ele está querendo tratar algo mais profundo na sua vida e não apenas um comportamento. Você consegue entender isso? Deus, irmãos, não impede que a gente tome decisões precipitadas muitas vezes. Sabe por quê? Porque se Ele impedisse, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão errada, Ele estaria exercendo controle sobre nós, e não relacionamento. O que Deus quer comigo e com você, não é exercer controle, é ter um relacionamento. É através do relacionamento que temos com Ele, que nós nos submetemos à vontade dEle, que nos submetemos ao propósito dEle. É através desse relacionamento que nós falamos: eis-me aqui, Senhor, eu vou ficar aqui neste lugar, eu vou ficar aqui aguardando a sua direção, eu vou ficar aqui aguardando a voz do Senhor. Eu te conheço, Pai, o Senhor já falou comigo tantas vezes, já me deu livramento tantas vezes. Eu não saio deste lugar sem a sua direção. Isso é fruto de relacionamento, irmãos. Não é controle, é relacionamento. Então é por isso que Deus muitas vezes vai deixar você errar. Sabe por quê? É através desse tempo que você pode estar vivendo, de falhas, de erros, de dificuldades, que Ele está apontando para algo mais profundo na sua existência, no seu coração, que ainda não foi tratado e que Ele quer tratar. Glória a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Ouça o que eu vou falar. O problema é o seguinte: nós queremos um Deus intervencionista, mas Deus é um Deus de processo. Sim ou não? A gente quer um Deus que intervém em tudo. Deus, porque o Senhor me deixou tomar aquela decisão? Deus, porque o Senhor deixou aquilo acontecer comigo? Deus, por quê? O Senhor sabia que se eu fizesse aquilo ia dar problema. Por que o Senhor deixou? A gente quer um Deus intervencionista. Só que Deus não é intervencionista. Deus deixa a gente viver o processo. Ele entra no processo com a gente, e no processo Ele começa a nos curar, nos restaurar. Você acha, irmãos, que Deus está interessado tão somente em mudar suas atitudes externas, aparentes, seu comportamento? Não, irmãos, Deus quer tratar sua alma, e Ele encontra nessas oportunidades um ambiente perfeito para tocar o seu interior e para falar: você precisa ser curado dessa carência do seu pai,
porque é a carência desse pai que está fazendo com que você viva em relacionamentos e você não pare em relacionamento nenhum porque você está atrás de um pai. Como você consegue entender isso? É nesse momento em que Deus fala: eu quero tratar esse abuso sexual que você sofreu na sua infância. Eu quero tratar, porque essa dor que você carrega tem te influenciado ao pecado, fez de você uma pessoa promíscua, fez de você uma pessoa que não confia em ninguém. E eu quero tratar esse abuso sexual que você sofreu na sua infância. Eu não estou me importando com os seus erros, eu quero te curar, filha. Irmãos, o Senhor nos trouxe essa manhã para liberar essa palavra sobre a nossa vida. Ele quer nos curar, nos restaurar. Ele não quer somente que você mude o seu comportamento, que você ande com o cabelo bonitinho, que você fique aqui no altar, você, mostre para todo mundo o quão adorador que você é. Ele quer tratar o seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele quer tratar o nosso coração. Então observe, Ele não vai intervir nas suas decisões. Ele te dá sabedoria na caminhada, para que você aprenda a tomar as decisões corretas. Mas ouça, ainda que você erre, ainda que você falhe, ainda que você tropece, Deus olha para tudo isso e vê uma oportunidade de tratar suas mazelas emocionais. Irmãos, Deus é pai, Ele não é padrasto. Tudo bem que tem muito bom padrasto, eu sei disso, e madrasta também, mas Ele é pai, no melhor sentido da palavra. Ele ama seus filhos, Ele cuida dos seus filhos, Ele não abandona os seus filhos, Ele não rejeita seus filhos. Sabe o que Deus fez com Elias? Elias tomou uma decisão precipitada, foi para o deserto, caminhando sem direção. Deus olhou para Elias e falou: eu estou contigo, Elias. Eu sei que você não é rebelde, eu sei que essa decisão sua é uma precipitação emocional. Eu te conheço, filho, eu estou com você. Elias chega debaixo de um zimbro, uma árvore, ele deita e ele ora ao Senhor. Ele fala: Senhor, me mata, Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais a situação, eu não sou melhor do que os meus pais. Olha a expectativa equivocada que Elias tinha. Quando é que Deus falou que Elias tinha que ser maior do que os pais dele? Nunca. Às vezes, irmãos, a gente carrega expectativas nos nossos ombros que Deus nunca colocou sobre nós, e falhamos em missão que nunca fomos chamados a cumprir. Essa foi forte, hein? Deixa eu falar de novo aqui para eu pensar direitinho. Como é que é? Carregamos uma expectativa nos nossos ombros que Deus nunca colocou, e falhamos em uma missão que nunca fomos chamados a cumprir. Elias estava vivendo isso. Deus nunca falou: Elias, você tem que ser maior do que seus pais. Mas ele carregava uma expectativa: eu tenho que ser maior do que os meus pais. Deixa eu falar uma coisa para você: você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Quantos creem nisso? O chamado de Deus para você é individual. O que Deus faz através de você, Ele não vai fazer através de outra pessoa. Para de olhar para a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te usar do jeito que você é. Amém, irmãos? Eu não tenho que ser um pastor de uma grande igreja, eu tenho que ser pastor, porque foi isso que Deus me chamou para ser. A gente nutre uma expectativa: nossa, mas eu quero pastorear uma igreja com 10 mil pessoas. Irmãos, eu quero ser pastor, eu quero amar pessoas, abençoar pessoas. Deus dá o crescimento. Nós estamos aqui enquanto igreja nessa expectativa que o Senhor dê o crescimento. E aí o problema é, você começa a nutrir uma falsa expectativa, como se Deus quisesse fazer algo através de você que Ele nunca quis fazer. Como você consegue entender isso? Então observe, Elias passou a vivenciar um processo de cura e de restauração, mesmo fora da direção de Deus. Não por rebeldia, mas por uma questão emocional, uma bala emocional, um medo que ele estava sentindo. Deus se apresenta a Elias, e o anjo do Senhor
chega até Elias, bate no ombro de Elias e fala assim: Elias, acorda, coma, e alimenta ele com pão, alimenta ele com vinho. Elias come daquele alimento, ele volta a dormir, o anjo acorda Elias de novo e alimenta Elias, e Elias, ele se fortalece a tal ponto de caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, com apenas aquela refeição que ele tinha feito. Sabe o que é isso, irmãos? A vontade de Deus nos alimenta de uma maneira poderosa e sobrenatural. Quem se alimenta da vontade de Deus tem força para continuar caminhando, amém? E cumprir o propósito do Senhor. O problema é que a gente para de se alimentar da vontade de Deus e queremos estar fortes, nutridos espiritualmente. Não, irmãos, continue se alimentando da vontade de Deus, do propósito de Deus, da palavra de Deus, e você estará forte para continuar caminhando, firme para continuar caminhando. Deus não desistiu de Elias, mesmo quando ele desistiu. Posso falar para você? Deus não vai desistir de você, mesmo quando você desiste. Deus não vai te abandonar, mesmo em tempos em que você está vivendo crise emocional. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não desisto de você, eu não te abandonarei. Eu sou o teu Deus, eu te alimento, eu te guardo, eu te sustento, porque eu te chamei, te escolhi e te projetei para o meu propósito. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Deus não impediu Elias de fugir, porque não queria fazer dele um servo, um marionete, queria fazer dele um filho, porque antes dele ser um profeta, ele era um homem, e Deus se identificava com as dores do homem Elias. Antes de você ser um profeta, um pastor, um apóstolo, antes de você ser um sacerdote, antes de você ser um ministro da música, antes de você ser qualquer coisa, Deus sabe que você é homem, é carne, é osso. Deus sabe disso. E posso falar para você? Jesus certa vez disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nosso espírito está pronto. Quando a gente entregou nossa vida ao Senhor Jesus, o nosso espírito se conectou com o Espírito do Senhor. O espírito está pronto. Sabe qual é o problema? É a carne. A carne é fraca. O que é a carne? É a alma. A alma é fraca. A alma precisa de cura. A alma precisa de restauração. A alma precisa desenvolver suas raízes a níveis mais profundos, para estar cada vez mais alicerçado na rocha eterna que é Cristo. Deus quer um relacionamento conosco, e é através desse relacionamento, é através desse processo que Ele vai nos tratar. Impedir um erro pode até preservar o comportamento, mas não necessariamente curar a alma batida, a alma que foi violentada, a alma que está ferida. O Senhor está ministrando aos nossos corações essa manhã, igreja. O Senhor está ministrando aos nossos corações. Não importa se você tropeçou, falhou nesses dias, você está aqui porque você ama o Senhor. Você está aqui porque você deseja a presença do Senhor. E o Senhor te diz nessa manhã: eu não desisto de você, eu não te abandonarei. Os seus erros, seus fracassos não mudam o amor que tenho por você. Vamos continuar caminhando, vamos continuar prosseguindo. É tempo de voltar à igreja, aos propósitos do Senhor. O Senhor fala ao meu coração muito forte essa manhã: é tempo de voltar aos propósitos do Senhor. Aqueles que estão afastados, nessa manhã o Senhor fala ao seu coração: é uma manhã de retorno, é uma manhã de você voltar aos caminhos do Senhor. Aqueles que estão parados em seu ministério, é tempo de voltar ao ministério, é tempo de retomar a sua caminhada com o Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de você. Ele não desistiu de Elias, Ele não vai desistir de nós. Elias, um homem como nós, que tinha os mesmos sentimentos, mas ainda assim
foi poderosamente usado por Deus. Essa é a sua história e a minha história. Vamos continuar caminhando, igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia.